Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 ao 36. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 ao 36. Diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Amém? Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos por esta rica oportunidade de podermos ministrarmos a tua palavra, aquilo que o Senhor já tem colocado no meu coração. E eu não sou nada sem o teu Espírito Santo. Esteja me conduzindo neste momento, falando aos nossos corações, Pai. Me esconda atrás da tua cruz, Pai. Ó Deus, que o Senhor apareça e eu diminua neste momento. Que teu Espírito Santo venha ministrar poderosamente nos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós falamos nos domingos anteriores sobre, vamos ver se eu lembro, família forte, família alicerçada, família multiplicadora, a última, família iluminada, e agora, família livre. Eu escolhi esses temas, não foi por acaso, mas eu pedi para que Deus me desse uma inspiração para me ministrar sobre família, e peguei a letra família e coloquei ali os nomes, e assim Deus está trabalhando conosco através disso, amém? Tudo com base bíblica, nada fora da Bíblia, tudo aquilo que a Bíblia nos ensina sobre estes temas, amém? E hoje nós queremos falar sobre uma família livre, amém? A pior escravidão que nós podemos observar e às vezes vivenciarmos no nosso dia a dia é aquela escravidão que engana o sentimento das pessoas através do prazer. É uma das formas que o inimigo tem usado as pessoas, de enganar as pessoas através do prazer, e ela pensa que está livre por ter muito prazer, por fazer a sua própria vontade. As pessoas pensam que ser livre é justamente isso, fazer a sua própria vontade. Mas na realidade, sem perceber, algumas pessoas não notam que elas estão sendo enganadas com uma certa propaganda enganosa do próprio diabo. O diabo é mestre em propaganda enganosa, em fake news. Se fala muito em fake news nos nossos dias, e o diabo é mestre em fazer fake news, propaganda enganosa. E as pessoas se tornam escravas do próprio direito à liberdade. Muitas pessoas, elas pensam que ser livre pontuei aqui algumas coisas. Muitas pessoas pensam que ser livre é poder sair e chegar a hora que quiser. Dá aquela impressão de liberdade. Eu tenho direito, eu saio a hora que eu quero, chego a hora que eu quero. Outras pensam que liberdade é não precisar prestar conta a ninguém. Parece ser uma liberdade, não parece? Eu não preciso prestar conta, eu sou dono do meu nariz, vamos dizer assim. Então eu não preciso prestar conta para ninguém, eu sou livre. Muitas pessoas pensam que ter liberdade é poder beber, fumar, o que quiser, batendo no peito, eu sou livre. A falsa liberdade. Outros pensam que a liberdade é poder ficar com quem ele quiser, com quem ela quiser, eu fico com quem eu quero, eu posso desfrutar do prazer. As pessoas acham que liberdade é isso.
Outras pensam que ser livre é comprar o que quiser, sem responsabilidade. Essas são as falsas ideias ou ideologias que o diabo coloca na mente das pessoas quando se trata de liberdade. Eu tenho liberdade, eu posso fazer tudo isso. Mas elas não se dão conta que elas estão sendo escravas dessa própria liberdade. Porque essa liberdade, tudo isso que nós falamos aqui, ela se torna um pecado quando nós fazemos isso fora dos padrões que o nosso Deus nos orienta. Lógico, você tem direito de ir e vir, mas quando nós não prestamos conta, quando nós saímos e não falamos a hora que vamos chegar, para o nosso cônjuge principalmente, nós estamos falando de família, isso se torna irresponsabilidade e isso é pecado. É por isso que ser livre não é nada disso. Ser livre é exatamente o contrário, é ficar livre de pensar que a pessoa vai pensar mal dela, que você não tem autoridade, porque você está prestando conta. Algumas pessoas pensam assim: não, se eu ficar falando onde eu vou, que hora que eu vou chegar, é sinal de que ela manda de mim, ou ele manda de mim, tipo assim. Mas na realidade, isso é um papel do diabo. Tudo isso pode ser chamado, tudo isso não pode ser chamado de liberdade, mas de oportunidade que cada um de nós temos na vida de decidir. Isso não é liberdade, isso é oportunidade que Deus nos dá e dá para todos nós de decidirmos alguma coisa. Você pode decidir a hora que você pode chegar, você pode decidir a hora que você vai, você pode decidir o que você vai comer, o que você vai beber, você pode decidir isso, mas isso não quer dizer que isso é uma liberdade, você está vivendo uma liberdade. Eu quero trazer nessa noite 3 verdades para sermos livres de verdade. 3 verdades bíblicas para nós realmente sermos livres de tudo isso que nós falamos e um pouco mais. O texto que nós lemos, ele fala de um encontro de Jesus com os seus discípulos, e nesse encontro, no versículo 31, ele diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade que nos liberta. Então, para nós termos realmente esta verdadeira liberdade, eu tenho que conhecer a verdade, eu tenho que conhecer a Cristo, eu tenho que conhecer a sua palavra. Então realmente nós vamos ser livres, nós vamos ser livres diante daquilo que Deus fez na cruz, quer dizer, através daquilo que Jesus fez na cruz, livre do pecado, livre da maldição. 3 verdades para sermos livres de verdade. Primeira, reconhecer a nossa vulnerabilidade sem a verdade. Observe que quando nós não conhecemos a verdade da palavra, nós ficamos vulneráveis. Tudo aquilo que eu falei, você sair e chegar a hora que quer, comprar o que você quiser, não prestar conta para ninguém, beber ou fumar o que você quiser, poder ficar com quem você quiser, isso é falsa liberdade. Nós temos que ser livres disso. Na realidade, o que Jesus nos ensina é outras coisas. Isso na realidade é uma vulnerabilidade. E se você está vulnerável ao diabo, dando autoridade para ele operar na sua vida quando você não está obedecendo às Sagradas Escrituras. Primeiro texto que eu quero trazer para os irmãos, versículo 33 e 34. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Observe que Jesus falou para eles que eles viviam numa escravidão e eles nem sabiam, nem reconheciam a sua vulnerabilidade. Eles não sabiam em que estado ele estava. Para eles estava tudo certo. Nós somos filhos de Abraão. Como assim? Nós somos escravos. Eles pensaram que ser escravo é justamente a escravidão de uma pessoa, de um senhor. Mas na realidade a escravidão que Jesus estava falando é a escravidão do próprio pecado. A escravidão que nós queremos trazer nessa noite, a escravidão da própria liberdade. A escravidão que você acha que não é. Você acha que é livre, mas na verdade você está sendo escravo, está sendo dominado pelo diabo, está sendo dominado pela circunstância.
o diabo está jogando as suas setas, as suas ciladas, as suas propagandas, as suas fake news, e nós às vezes caímos nela. E pelo fato de você poder fazer o que você bem quer, você pensa: eu sou livre, eu estou fazendo o que eu bem quero, eu posso chegar, comer, fazer o que eu bem entender, eu sou livre, ninguém manda em mim. Mas na realidade isso não é ser livre. Isso, como disse Jesus Cristo, é ser escravo do próprio pecado, é ser escravo do próprio diabo. Porque nós, para sermos livres, a nossa verdadeira liberdade foi Cristo que conquistou para nós. Nós só seremos livres se nós estivermos andando conforme a vontade de Cristo. E andar conforme a vontade de Cristo não é ser escravo dele, mas é fazer porque nós o amamos. O papel principal do diabo é fazer um bom marketing, como eu falei, do seu produto. Ele é mestre nisso, em fazer um marketing do seu produto, uma bela propaganda do seu produto, levando as pessoas a pensarem que estão agindo livremente. Não é essa sensação que às vezes temos, quando nós não paramos para olhar aquilo que Jesus está dizendo, quando nós não paramos para ver a Bíblia, nós achamos que está tudo certo, está tudo legal, estamos fazendo livremente, nós nem se damos conta que há um marketing, há uma propaganda do diabo em cima disso, para que realmente afeta a nossa mente, e nós nos tornamos escravos da nossa própria liberdade. E Jesus nos chamou para sermos livres. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 e 15, 13 ao 15, o apóstolo Paulo diz assim: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolo de Cristo. Isto não é de admirar. Olha o que ele diz: isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Olha aqui, a artimanha do diabo. O próprio diabo, ele se disfarça em anjo de luz ao marketing dele. E às vezes a pessoa pensa que está agindo conforme a vontade de Deus, mas na realidade é o próprio diabo agindo com uma bela propaganda, com um belo banner chamando a sua atenção, e você pensa: nossa, esse lugar é perfeito, agora eu achei o meu lugar. Um engano. Então isso não é ser livre. E para nós recebermos esta verdadeira liberdade, nós temos que reconhecer isso. Reconhecer a nossa vulnerabilidade, reconhecer o quanto nós somos fracos sem a verdade de Cristo, reconhecer o como nós não somos nada sem observarmos as Sagradas Escrituras. Nós corremos o risco de sermos enganados pelas propagandas, pelo marketing do diabo. O papel do diabo é fazer com que você se sinta livre só pelo fato de fazer o que bem entende. Esse é o papel dele. Fazer você se sentir livre. Você pode fazer o que você bem entende, mas por trás desta liberdade tem uma estratégia. Qual é a estratégia? Uma estratégia de submissão à sua vontade, à vontade do próprio diabo. Ele age dessa forma enganosa, fazendo com que você pensa que está vivendo uma liberdade, mas é uma falsa liberdade, é uma estratégia para a submissão, você ser submisso ao diabo, e o diabo fazer de você o que você bem quer, ou fazer de nós o que ele bem quer. Mas é essa escravidão que Jesus nos chama para nós sermos livres. Nós seremos livres quando nós conhecemos a verdade. A principal porta para o coração são os olhos. E é uma das coisas que o diabo tem feito, muito bem feito, podemos assim dizer. Ele atrai todos pelos olhos. E aquilo que os olhos vê atinge o coração. A principal porta do coração é os olhos. E o diabo tem usado estratégias mirabolantes para atingir o seu coração, para atingir o nosso coração. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 22, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Observa bem, observa que nós temos que olhar as estratégias do inimigo. Ele está levando muitas pessoas a serem escravas da própria liberdade, achando-se que está livre, mas na realidade você está agindo como submissão ao próprio diabo. A Bíblia diz que nós éramos escravos,
vendidos à escravidão do pecado. Nós éramos. Romanos capítulo 7, versículo 14. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. O apóstolo Paulo diz que nós fomos vendidos como escravo. Então, o primeiro passo para nós sermos livres de verdade, reconhecer a nossa vulnerabilidade, reconhecer o nosso estado pecaminoso, reconhecer que nós somos pecadores, reconhecer que nós precisamos de Jesus Cristo. É o primeiro fato, a primeira verdade. Sem a verdade, nós fazemos a vontade da carne e dos pensamentos. Sem a verdade bíblica, nós fazemos a vontade da carne e dos pensamentos. Efésios capítulo 2, versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Observa que antes de nós conhecermos a Cristo, ou se nós não reconhecermos a nossa vulnerabilidade, reconhecermos os nossos pecados, nós vivemos dessa forma, nós vivemos fazendo a vontade da carne e dos próprios pensamentos. Então o primeiro passo para nós sermos livres de verdade, reconhecer esse estado que nós vivemos, esse estado de miséria espiritual, esse estado de dependência. Nós precisamos de Cristo, nós precisamos da sua palavra. Um dos principais produtos do diabo para que você se sinta livre chama-se autossuficiente. As pessoas hoje em dia, elas se sentem autossuficientes, quer dizer, elas não dependem de ninguém, elas acham que não precisa mais de ninguém. Eu sou autossuficiente. As pessoas pensam que isso é liberdade, que tem capacidade de viver sem depender de outro ou ser independente. O diabo tem colocado esta mercadoria, podemos assim dizer, nas melhores prateleiras. Ei, você é autossuficiente, você é o cara, você é a mulher, você é top, você é 10, você é 1000, você não precisa de ninguém. Autossuficiente. Enquanto que a Bíblia nos ensina que nós somos totalmente dependentes de Deus. O fôlego que nós respiramos vem dele, vem de Deus, amém? O fôlego que nós respiramos vem de Deus. Então nós não somos autossuficientes, nós somos dependentes de Deus. E uns dos outros também. Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Eles não exercem a mesma função. Assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Observa aqui que não tem nada de autossuficiente. Observa aqui que um corpo precisa de outro. Observa que o braço precisa da perna e a perna precisa do braço. Então, esta mercadoria que está sendo exposta nas melhores propagandas, ou nas melhores mídias sociais, da autossuficiência, corra disso. Você não é autossuficiente. Nós precisamos totalmente da instrução do Espírito Santo. Nós precisamos totalmente da orientação de Deus para nós sermos livres de verdade. Porque vai correr o risco de você pensar que é autossuficiente, que você vive livre e você está afundado na escravidão do pecado, fazendo aquilo que o diabo quer. E o diabo, é isso que ele faz, é enganar as pessoas. Esse é o melhor papel dele. Ele tira nota 10 no papel de engano. Em segundo lugar, meus irmãos, para nós sermos livres de verdade, primeiro nós falamos reconhecer a nossa vulnerabilidade, reconhecer o nosso pecado, reconhecer que nós não somos nada sem Deus, para sermos livres. Nada de falar que sou autossuficiente, não, você depende de Deus, nós dependemos de Deus. Segundo, reconhecer a nossa filiação, olha bem, reconhecer a nossa filiação após conhecer a verdade.
Você conheceu a verdade, reconheceu a sua vulnerabilidade, reconheceu que você é pecador, você se prostrou a Cristo, entregou a sua vida a Jesus, agora você é filho. Agora você é filho. E como filho nós temos liberdade. Como filho nós podemos entrar na casa do Pai, nós podemos entrar no quarto, nós podemos entrar na cozinha, nós podemos entrar na sala, porque é o Pai e o Pai nos ama. E às vezes nós não vivemos esta liberdade porque a nossa mente ainda está cativa, como se nós não estivéssemos reconhecendo a nossa filiação. Nós somos filhos de um Pai amoroso, nós somos filhos de um Pai que ama, de um Pai que perdoa, de um Pai que nunca guardou e nunca guardará mágoa em seu coração. E às vezes o papel do diabo é fazer com que você ainda se sinta escravo, remoendo o passado, não esquecendo de que Deus já te perdoou, de que Deus já puniu todo o seu pecado. Você continua vivendo aquela vida de passado, remoendo aquela vida miserável de pecado. Mas para que você possa ser livre, para que nós possamos ser livres, nós temos que reconhecer essa filiação. Aleluia, nós somos filhos de Deus. Versículo 35 e 36 diz assim: o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. E nós somos livres, nós somos filhos. Então você é uma família, nós somos uma família livre. Nós não somos mais escravo do diabo, nós não somos mais escravo do pecado. Nós somos chamados à liberdade, nós somos chamados à filiação, nós somos chamados a ser filhos de Deus Pai. Aleluia. Eu postei no grupo da igreja esta semana uma postagem de um pastor. Eu achei muito interessante, que ele falando sobre a diferença entre o escravo e o filho. Não sei se os irmãos conseguiram ler o que eu postei, é um texto grande, mas eu trouxe aqui algumas anotações para nós relembrarmos. Ele diz assim: escravos servem por medo, filhos por amor. Escravos servem por medo, filhos servem por amor. 1 João capítulo 4, 18 diz assim: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Romanos capítulo 8, versículo 15 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O texto do pastor diz assim: tanto o filho quanto o escravo têm obrigações, deve obediência e submissão. Entretanto, a motivação é diferente. O escravo serve por medo da punição, enquanto o filho de um bom pai tende a servir porque ama e é amado do Pai. A relação que Deus nos propõe é uma relação de amor. Aliás, Ele nos amou primeiro e espera que correspondamos livremente. Corresponda livremente. Ame Ele livremente. Você não é obrigado a amá-lo, você não é pressionado a amá-lo. Alguém já te pressionou: ama Cristo, você tem que amar. Não, Ele não pressiona. O diabo, ao contrário, ele fica te pressionando, ele fica colocando fake news na sua mente, nas suas mídias sociais por aí, fazendo com que você seja submisso a Ele a todo custo e a todo preço. Mas Deus não, o Espírito Santo é aquele que chega de mansinho, é aquele que bate na porta, pede licença, é aquele que chega com amor e com carinho. Deus poderia nos criar, Ele poderia ter nos criado sem esse direito de escolha, como robôs programados para obediência, mas não o fez, deu o seu jeito, mas não fez. Seu jeito é que, como filhos, nós o servimos por amor. Nós temos que servir por amor. Observa que nós fomos chamados para ser filhos. A escravidão pertence ao diabo. A ideia de ser escravo não é servindo a Cristo. Nós servimos a Cristo não por medo, mas por amor.
todo pai serve um filho, ou todo filho serve o pai por amor, não por medo. Não deve ser por medo, mas por amor. Escravos trabalham pela subsistência, filhos eles trabalham pela herança. O escravo trabalha para receber o seu salário no final do mês. O filho não, ele trabalha para o pai, ele é obediente ao pai, porque ele sabe que ele tem uma herança. E a herança nossa é a vida eterna. A herança nossa é a coroa. Escravos têm direito ao pão, filhos têm direito ao pai e à sua herança. Nós não somos escravos, nós somos filhos, e como os filhos nós temos direito à herança. Nós somos co-herdeiros juntamente com Jesus Cristo, nós somos herdeiros com Ele. Escravos se concentram apenas em dar resultados, filhos em amar e dar prazer ao Pai. Você é filho, você não é escravo. Nós somos filhos, nós não somos escravos. E como filhos, nós não queremos só dar resultado para o Pai. Não, filho, você tem que dar prazer, você tem que amar, você tem que dar prazer ao Pai. Então observe, meus irmãos, que a segunda verdade para nós sermos livres de verdade, reconhecer a nossa filiação. Quem aqui é filho, levanta a mão. Filho, considera-se filho de Deus, amém? Então você não é escravo mais do diabo, você não é escravo mais da sua liberdade, amém? Amém, irmãos? Nós somos livres no nome de Jesus. Terceira e última verdade, para nós sermos livres de verdade mesmo, conhecer a verdade e permanecer firmes. Conhecer a verdade e permanecer firmes. A primeira é reconhecer a nossa vulnerabilidade ou pecado. A segunda, reconhecer a nossa filiação depois que nós reconhecemos a Jesus. Agora, não é só conhecer, não é só filiar-se a Ele, é permanecer filhos para sempre. O texto diz assim, versículo 31 e 32, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Observe aqui Jesus, ele colocou aqui um parênteses: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, aí ele fala, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. E aí o versículo chave, versículo 32, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, a verdade é a sua palavra, a luz é a palavra, a luz é a verdade. Se nós conhecermos a Ele, se nós permanecermos em Cristo, o que é permanecer? É permanecer buscando, aprofundando no conhecimento dentro da palavra, permanecer na intimidade com Ele, permanecermos em fazer a sua vontade. Verdadeiramente nós seremos os seus discípulos. E se nós verdadeiramente seremos seus discípulos, nós não seremos escravo mais do pecado, não seremos mais escravo dos prazeres, não seremos mais escravo da liberdade. Entre aspas, quando falo liberdade, coloca um aspa aí. A falsa liberdade que o diabo tem colocado nos nossos corações. Meus irmãos, quando nós falamos de permanecermos firmes, nós podemos trazer aqui uma analogia. Uma planta, ela só pode afundar suas raízes se permanecer verde, se o solo estiver sempre cuidado, se o solo for sempre cuidado. Quando eu falo dessa planta, estou falando de uma planta dessas que ficam dentro de casa. Aqui está um exemplo prático. Essa planta, ela só pode permanecer verdinha e firme porque todos os dias é colocado água dentro desse vaso. Todos os dias é colocado água dentro desse vaso. O dia que parar de colocar água dentro deste vaso, essa planta vai morrer. É isso que Jesus está dizendo. Se nós permanecermos firmes, mantermos o nosso coração sempre irrigado, manter o nosso coração sempre molhado com a palavra, com a oração,
nós nunca vamos ser abalados, nós nunca vamos ser apedrejados de forma que sejamos destruídos, mas vamos ficar sempre firmes. Uma planta só pode afundar as suas raízes, permanecer verde, se o solo estiver sempre sendo regado. Então você só pode permanecer firme se você regar esta planta. A nossa liberdade é como esta planta. A nossa liberdade é como essa planta, plantada dentro de um vaso. Você precisa aguá-lo todo dia, senão ela morre. Você tem que aguar o seu coração. Você tem que ler a Bíblia todos os dias. Você tem que orar, falar com o Pai todos os dias. Você tem que levantar de manhã e dizer: Pai, obrigado por mais um dia. Ensine-me a andar nos teus caminhos. Livra-me do mal. Ore pelo menos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai nós do mal. Querido, quando nós começamos o nosso dia fazendo orações, clamando com sinceridade, nós estamos regando a nossa planta, a nossa liberdade. E quanto mais você rega, quanto mais você ora, quanto mais você fala com o Pai, mais as suas raízes vão se firmando, e mais firme você consegue ficar, e mais discípulo de Jesus você fica, porque quanto mais firme, mais discípulo nós vamos nos tornando. E este é o exemplo que Jesus quer. Este é o exemplo que Jesus quer que nós sejamos. Uma família livre, livre da maldição, livre da falsa liberdade. Sermos realmente servos de Cristo, no bom sentido, amando profundamente. Para permanecermos firmes, precisamos cuidar desta planta que foi germinada dentro do nosso coração. Essa planta da liberdade. Nós temos que germinar, nós temos que regrar. E tem uma coisa, é nossa obrigação. Essa planta que está aqui dentro, é você que cuida dela. Como está aqui essa planta? Quem que cuida dessa planta? É a pastora. Às vezes a irmã Raquel joga uma aguinha aqui também, não, Raquel? Mas alguém tem que cuidar. Lá na sua casa também tem uma plantinha, não tem? Aquela plantinha que fica lá na sala, ou lá na área. Se você não regrar ela todos os dias, ela morre ou não morre? Morre, irmãos, morre. É simples e objetivo. Então essa planta que foi plantada no seu coração, ou melhor, a semente, essa semente ela já brotou, ela já germinou, já se tornou uma árvore. Ela está crescendo, querendo crescer, ela está querendo gerar frutos, ela está querendo aprofundar as suas raízes. Mas quem vai fazer isso é você, não é eu. Não é o fulano de tal, não é você. É você que tem que regrar esta semente ou esta planta. E automaticamente nós seremos livres. Conhecer a verdade e permanecermos firmes nesta verdade. Seremos livres. Conclusão. A nossa liberdade, ela está ligada à vontade soberana e amorosa de Deus. Vou repetir. A nossa liberdade está ligada à vontade soberana e amorosa de Deus. Por que eu falo soberana e amorosa? Porque às vezes você pensa que Deus é aquele Deus carrasco, que pega você pelo cabresto e fala: você vai aqui. Tem esse pensamento? Joga o laço assim, né, Daniel? Traga o bezerro que vai aqui. O Daniel está aqui, o boiadeiro. Mas não é assim. Deus não nos conduz assim. Deus, ele demonstrou o seu amor de uma tal forma, segundo a Bíblia, que Ele enviou o seu Filho. Qual é o pai que tem coragem de enviar um filho para morrer por um justo? A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho para morrer por mim e por você, injusto, pecadores. Isso mostra que Ele nos deu essa liberdade ligada à sua soberana vontade amorosa. Ele nos ama, querido. Ele não quer te dominar, Ele quer te amar. Ele não quer que você sirva por opressão, ou por pressão, ou por obrigação. Ele quer que você sirva por amor, em reconhecimento, por aquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário.
Ele te ama. Aleluia. Aleluia. Precisamos sermos constantes em nossos relacionamentos como filhos que honram o Pai. Se nós queremos ser livres de verdade, de toda a propaganda enganosa do diabo, se queremos ser uma família livre, realmente livre, nós temos que seguir estes passos. Nós temos realmente ter um relacionamento de filhos que honram o seu pai, não de filhos rebeldes, não de filhos que não dão atenção para o pai, não de filhos que respondem para o pai, não de filhos que são mal educados, mas de filhos que amam o pai, que honram o seu pai. Só podemos nos sentirmos livres quando nós olhamos para a obra redentora de Cristo. Lembre-se disso. Só podemos nos sentir esta liberdade quando nós olhamos para a obra redentora de Cristo. Por que eu falo isso? Porque às vezes, quando nós olhamos estas verdades, vem aqueles pensamentos na nossa mente: puxa, mas é tão difícil. É tão difícil seguir à risca aquilo que está sendo pregado. Filho, eu gosto sempre de dizer isso. Olhe para a obra de Cristo, olhe para aquilo que Cristo fez. É impossível eu e você sermos 100% daquilo que a Bíblia nos pede, mas quando nós reconhecemos isso, que nós não temos condições de seguir 100%, mas pelo menos nós lutamos com todas as forças, com toda a vontade, em seguir os padrões de Cristo. Deus está vendo, e mesmo se você não consiga, é a obra de Cristo que está valendo, não é a sua, não é o seu labutar, não é a sua carreira que vai garantir a sua salvação, é a obra de Cristo, é Ele, amém? É o próprio papel do diabo, às vezes, tirar essa verdade do seu coração, pensando: não, ser crente é complicado, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aqui, tenho que fazer aquilo outro. E o diabo fala assim: não vai na igreja não, porque lá a pressão é muito grande. É pressão para quem é escravo, mas para quem é filho, faz por amor. Aleluia. Quem é filho não vê pressão. Quem é filho tem amor em fazer. Quem é filho, ele faz com muita dedicação e amor. Por esse motivo, todos autossuficiente não é livre. Por esse motivo, todos que se sente autossuficiente não é livre, pois a sua liberdade está ligada àquilo que ele pode fazer por ele mesmo. Isso não é ser livre. Eu posso fazer, eu posso comprar, eu posso beber, eu posso fumar. Isso não é liberdade, isso é escravidão. A verdadeira liberdade é aquela conquistada por Jesus na cruz, que está disponível para todos aquele que reconhece a sua obra expiatória. Aleluia. Queridos, vamos ser livres de verdade. Vamos deixar de lado essa falsa liberdade que o diabo tem feito muita propaganda, que o diabo tem escancarado as portas, atraindo jovens, atraindo adolescentes, pensando que são livres, que podem fazer o que bem quer. Querido, isso é ser escravo, isso é ser submisso ao próprio diabo. Jesus disse, e chama eu e você, chama todas as famílias: sejam livres de verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade te leva ao céu, a verdade te conduz a um caminho de glória, não um caminho de morte. Nós somos chamados para sermos livres, e liberdade é só em Cristo Jesus. Vamos guardar esta palavra no nosso coração. Vamos reconhecer a nossa vulnerabilidade. Sem Cristo, sem a verdade, nós somos vulneráveis. Sem a verdade, nós somos jogados de um lado para o outro. Sem a verdade, toda a propaganda me atrai. Sem a verdade, qualquer barulho me atrai. Mas quando nós temos a verdade, nós reconhecemos a filiação. Nós somos filhos de Deus, e como filho de Deus, nós só ouvimos uma voz, a voz de Deus Pai. Em terceiro lugar, querido, vamos permanecer firmes nesta verdade. Nós somos livres para servir a Jesus. Nós não somos pressionados para seguir a Jesus. Nós somos livres para fazer a vontade dEle. E a vontade de Deus, aleluia, é que todo homem se chegue aos seus pés. A vontade de Deus é que todo mundo se salve.
E hoje nós estamos tendo esta oportunidade de entender a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é conhecer a Jesus e a sua obra expiatória. Ele perdoou os seus pecados. Tudo aquilo que você não consegue fazer, Ele já fez por você, Ele já fez por nós. Nós só temos que reconhecer a obra de Cristo, andar segundo a sua vontade, deixar de ser submisso à carne e aos pensamentos, como diz a palavra, deixarmos de ser submisso ao pecado, de ser submisso ao diabo, e prestarmos submissão somente ao Deus Criador dos céus e da terra. Porque um dia Ele virá, e esse dia não tardará, em que a trombeta vai soar, e aqueles que tiver o seu nome escrito no livro da vida, vai ouvir chamar o seu nome, e você subirá juntamente com a igreja amada. Ai daqueles que não tiveram o seu nome escrito, ai daqueles que não tiveram o seu nome escrito no livro da vida, ai daqueles que estiverem gozando da sua liberdade, entre aspas, vão perder a verdadeira liberdade, que é morar juntamente com Cristo, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais engano, onde não haverá nenhum tipo de tristeza. É esse lugar que nós queremos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos encerrar.